Tem gente que acredita que ter fé é sinônimo de uma vida sem quedas, sem noites em claro ou orações engasgadas. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira motivação espiritual não nasce quando tudo está bem, mas quando tudo está prestes a desmoronar? É justamente no caos invisível, quando ninguém vê e ninguém entende, que a coragem de recomeçar se revela mais sagrada do que qualquer milagre visível. A fé, nesse contexto, deixa de ser só um conceito bonito para virar um ato radical de sobrevivência. E é aí que tudo muda, mesmo quando por fora parece que nada mudou. Você já se sentiu no escuro, com vontade de desistir, mas sem entender por que ainda continua de pé? Essa força misteriosa que nos empurra para frente, mesmo sem chão, tem um nome: fé ativa. Não aquela fé de domingo, mas a fé que luta, que respira no silêncio, que não precisa de aplauso para continuar. É sobre isso que vamos falar. Sobre esse movimento invisível, corajoso e cheio de recomeços secretos, que só quem crê de verdade consegue reconhecer. Mas cuidado, essa jornada pode mexer com você mais do que imagina. Existe um tipo de silêncio que não se escuta com os ouvidos, mas com o peito. Ele aparece pouco antes de tudo desabar, aquele instante em que as palavras faltam e o coração apenas observa, desconfiado, o que está prestes a acontecer. É um silêncio pesado, denso, como se o ar tivesse sido retirado do ambiente. Quem vive isso sabe que não é exagero, é real. E por mais estranho que pareça, é nesse silêncio que a fé começa a ser moldada. O problema é que muita gente confunde silêncio com abandono. Quando a oração não tem resposta, quando o amor parece sumir, quando até a bondade do mundo se esconde, é fácil pensar que foi esquecido. Mas talvez esse seja o ponto exato em que Deus está mais próximo, não agindo com barulho, mas sussurrando com paciência. E a reflexão começa aí. Será que estamos ouvindo o bastante? Ou apenas esperando que ele fale da forma que queremos? Uma senhora que frequentava a igreja todos os dias após a perda do filho, passou a sentar sempre na última fileira, sem dizer uma só palavra. Muitos achavam que ela havia perdido a fé. Mas um dia, ela disse baixinho: "Estou reaprendendo a conversar com Deus no silêncio." Foi aí que todos entenderam: o crer verdadeiro não precisa de espetáculo. Às vezes, ele se esconde atrás de olhos cansados e orações sem som. Essa pausa, esse hiato, pode parecer o fim, mas é apenas o intervalo. Como numa peça teatral, onde o palco escurece antes do próximo ato começar. A alma sabe que algo se rompeu, mas ainda não entende o quê. A fé não apaga, apenas se recolhe, como a brasa que arde por baixo da cinza. E é nesse intervalo que muitos perdem o rumo, enquanto outros, com fé, apenas esperam em silêncio. Porque o amor não grita, ele espera. E quando o silêncio parece insuportável, algo começa a pulsar. Não é visível nem óbvio, mas é real. Uma inquietação suave, como o sussurro do sagrado dizendo: ainda não acabou. E essa voz muda, prepara o coração para o que vem depois. Um movimento discreto, quase imperceptível, mas que aponta para um novo início, mesmo que a pessoa ainda não perceba. Porque o fim nem sempre é fim. Às vezes, é só o início disfarçado. Tem dias em que o céu parece pesar e a alma não encontra mais onde se esconder. O mundo continua girando, mas por dentro, tudo parou. Nada faz sentido, e até o ato de crer parece tolice. É como caminhar dentro de um túnel sem fim, onde a luz não aparece e o silêncio vira um grito abafado. Nesses momentos, até a fé mais antiga parece escorregar pelas mãos. O fim tem cheiro, gosto, textura. Ele se infiltra nas rotinas, nos relacionamentos, nas orações que não se completam. É um tipo de desespero silencioso que invade sem bater na porta.
As pessoas ao redor seguem suas vidas, mas quem está no abismo enxerga tudo com os olhos embaçados. E o mais cruel, às vezes não há nenhum sinal claro de saída, só a sensação constante de que o amor se distanciou. Pense em um homem que perdeu o emprego, a casa e a família num mesmo ano. Ele senta num banco de praça, sem coragem de pedir ajuda, e apenas observa a vida dos outros como se não fizesse mais parte de nada. Mas mesmo sem perceber, ele ainda respira, ainda existe, e esse ainda é o que sustenta a chance de um recomeço. O fim grita, mas o espírito, mesmo em silêncio, ainda pulsa com um resto de esperança. É nessas horas que a reflexão aparece, mesmo sem convite. Será que esse buraco tem fundo? Será que essa dor vai ter sentido algum dia? Perguntas que não têm resposta imediata, mas que cutucam o coração até ele perceber que, às vezes, é preciso chegar ao fim para enxergar o começo com outros olhos. E mesmo sem perceber, é nesse ponto que a fé, enfraquecida, mas viva, começa a se mover. E assim, quando tudo parece estar consumado, uma semente resiste. Pequena, escondida, quase esquecida. Mas ela está ali, sustentada por algo invisível, maior que o medo, maior que a dor. Essa semente é regada por um fio de fé que insiste em não morrer. Porque em meio à escuridão mais densa, existe sempre uma brecha, uma fresta por onde a bondade pode voltar a entrar, trazendo a promessa de algo novo, mesmo sem forma definida. O recomeço raramente chega com estardalhaço. Ele não invade, não bate a porta com força, não se anuncia em letras garrafais. Muitas vezes se revela num detalhe, uma mensagem inesperada, um pôr do sol que aquece diferente, uma palavra dita por alguém que nem imagina o peso do que disse. São momentos que, se não estivermos atentos, passam despercebidos. Mas quem tem fé ativa percebe: algo mudou. Às vezes, o sinal vem camuflado dentro da rotina. Um suspiro menos dolorido, uma manhã que não começa com lágrimas, um pensamento de esperança que, do nada, aparece no meio do caos. É nesses instantes que o amor começa a se reorganizar dentro do coração, como quem varre os cacos de um vaso quebrado. E mesmo sem entender como, algo sagrado está se reconstruindo, em silêncio. Uma jovem que passou anos lutando contra a depressão contou que o primeiro sinal do seu recomeço foi o desejo de tomar banho e escutar uma música antiga. Nada demais para muitos. Mas para ela, aquilo foi um milagre. E é assim que o recomeço chega. Não como um trovão, mas como um sussurro. A bondade divina se manifesta em gestos simples que reacendem o desejo de viver. Esses pequenos sinais não são fáceis de identificar quando a alma ainda sangra, mas a fé tem esse poder. Ela afina os sentidos, ensina a enxergar no escuro, a crer mesmo sem provas. Quem cultiva a reflexão aprende que milagre nem sempre é cura imediata. Às vezes, é apenas o retorno do desejo de tentar mais uma vez. E nesse desejo, há um toque divino operando silenciosamente. E quando o coração começa a responder a esses sinais, algo dentro muda. Ainda há medo, ainda há cicatriz, mas também há movimento. Uma coragem suave se insinua nas atitudes, um impulso leve de continuar, mesmo sem garantias. Porque é exatamente aí que o invisível começa a trabalhar com mais intensidade. E nesse solo fértil de incertezas, começa a nascer a coragem de se levantar no escuro. Levantar no escuro exige mais do que força, exige fé. Porque quando não se enxerga nada ao redor, tudo parece ameaça. Cada passo é incerto, cada direção parece errada. É como caminhar por um campo desconhecido com os olhos vendados, guiado apenas por um instinto que nasce do espírito. E mesmo assim, muitos continuam, não por ausência de medo, mas porque aprenderam que parar dói mais do que seguir.
Essa coragem não grita, não aparece nos palcos, não é celebrada nas redes sociais. Ela é silenciosa, feita de gestos solitários. Levantar da cama, respirar fundo, tentar de novo. Quem observa de fora nem sempre percebe. Mas ali está uma batalha sendo vencida. A fé, quando ativa, não precisa enxergar o amanhã para agir no hoje. E é esse amor por si, mesmo ferido, que empurra a alma para frente. Um pai que perdeu tudo em uma enchente certa vez disse: "Levantei no dia seguinte porque meu filho precisava me ver de pé, mesmo sem saber o que fazer." Essa é a coragem que nasce no escuro. Não a que resolve tudo, mas a que não desiste. A bondade divina se manifesta em cada tentativa, em cada gesto de resistência, porque Deus também age quando ninguém está olhando, especialmente ali. O escuro, muitas vezes, é o útero do novo. A escuridão que tanto assusta também é onde sementes brotam, onde milagres se formam antes de nascerem à luz. E quem crê com o coração entende que nem tudo precisa ser claro para ser real. Às vezes, a própria dúvida se torna solo fértil para a fé crescer mais firme. E assim, o espírito vai se fortalecendo, mesmo sem aplausos ou certezas. E nesse processo de caminhar às cegas, a alma vai aprendendo a reconhecer outra forma de visão. Não aquela dos olhos, mas a que vem de dentro. Uma espécie de intuição sagrada, um toque suave que aponta o caminho. É quando a pessoa descobre que há um poder invisível, mas muito presente, capaz de mover o impossível. E assim, pouco a pouco, começa a entender que o invisível também sustenta. Há coisas que os olhos não veem, mas que a alma sente com força. O invisível, ao contrário do que muitos pensam, não é ausência. É presença que opera em outra frequência. É aquele impulso que aparece do nada, bem na hora em que tudo parecia perdido. É a mão que não se vê, mas que sustenta, guia, protege. Fé é isso. Crer mesmo sem provas, amar mesmo sem explicações. Movido pelo invisível, um homem cansado encontra forças para levantar, mesmo sem ter para onde ir. Uma mãe ora baixinho no quarto do filho doente e, mesmo sem ver melhora, continua. Porque o crer verdadeiro não exige sinais. Ele cria caminhos onde não há estrada. Esse tipo de fé não se aprende em livros, se experimenta no campo da dor. E é ali que o invisível se revela mais forte. O amor divino não precisa aparecer em raios e trovões. Ele se manifesta no detalhe. Na porta que se abre sem lógica, no sim inesperado, no livramento que só será compreendido anos depois. Quem anda com fé já percebeu isso. A bondade de Deus raramente segue o roteiro humano. Ela age por outras vias, onde só o Espírito pode enxergar. E mesmo que pareça absurdo, funciona. Essa força invisível não está só nas grandes viradas da vida. Está no respirar de quem quase desistiu, no abraço que chegou na hora certa, no encontro aparentemente aleatório que virou salvação. A reflexão aqui é simples. E se o que você chama de coincidência for apenas Deus agindo escondido? O invisível não precisa se mostrar para existir. Ele só precisa ser sentido. E quando a pessoa passa a confiar nesse mover silencioso, algo dentro dela muda. A ansiedade começa a ceder espaço à entrega. O medo dá lugar à certeza de que, mesmo sem controle, está tudo sendo cuidado. E nesse processo, a fé amadurece. Porque quem aprende a caminhar guiado pelo invisível, descobre o verdadeiro poder de crer. E esse poder, quando cresce, desafia até a lógica mais fria. Nem tudo que faz sentido ao coração faz sentido à razão. E é exatamente nesse ponto que a fé se destaca. Ela não pede permissão à lógica para existir. Enquanto o mundo exige provas, a fé caminha com promessas. E mesmo quando tudo ao redor aponta para o fracasso, há algo dentro que insiste: continue. Essa voz é mansa, mas firme. E quem crê, aprende a escutar mesmo quando todos dizem:
não tem mais jeito. A fé que resiste à lógica é a mesma que levou Abraão a sair sem saber para onde ia. É a que sustenta mães que oram por filhos desaparecidos há anos, mesmo sem notícias. É a que faz alguém recomeçar do zero, mesmo após perder tudo. Essa fé não se sustenta em números, estatísticas ou certezas humanas. Ela se firma no invisível, alimentada pela confiança em algo maior. Algo que não pode ser medido, mas pode ser vivido. Um jovem, desenganado pela medicina, decidiu planejar o casamento mesmo assim. Diziam que era loucura, mas ele dizia: se eu parar de sonhar, eu morro antes do tempo. Anos depois, ele não só casou como vive até hoje. Foi cura, milagre. Para quem crê, não importa a explicação. O que importa é que a fé dele rompeu os limites da lógica e construiu uma nova realidade com base no amor e na esperança. É claro que duvidar é humano, mas crer, apesar da dúvida, é um ato divino. Porque fé não é ausência de medo, é decidir agir mesmo com ele presente. Quando tudo aponta para a desistência, quem crê continua, porque sente que há algo além, algo que a razão ainda não alcançou. E é nesse espaço, entre o impossível e o inexplicável, que a fé mostra sua força mais pura. Essa fé, quando amadurece, passa a ver beleza até no improvável. Passa a amar o processo, mesmo sem entender o fim. E então, aos poucos, ela deixa de buscar apenas o extraordinário e começa a enxergar o sagrado escondido nas coisas comuns. Porque é ali, no ordinário, que o divino se esconde com mais delicadeza. E quando isso é percebido, um novo entendimento começa a nascer. Há uma beleza escondida nos detalhes do cotidiano, mas ela só é visível a quem olha com olhos de fé. O sagrado, muitas vezes, não está no templo iluminado, mas no silêncio da cozinha ao amanhecer. No abraço sem pressa, na xícara de café que conforta após um dia difícil. A presença divina se infiltra nessas coisas simples, humildes, discretas. Mas para percebê-la é preciso desacelerar e observar com o coração. A mulher que ora enquanto estende roupas no varal, o homem que agradece em silêncio enquanto varre a calçada, a criança que sorri com um pedaço de pão, ali também habita o sagrado. E quem crê, mesmo cansado, começa a perceber isso. Porque o amor de Deus não se limita aos grandes milagres. Ele respira nos momentos corriqueiros, nos afetos não ditos, nos gestos automáticos, que quando feitos com amor, viram oração. Uma senhora viúva há mais de 20 anos disse que sua experiência mais profunda com Deus não foi num culto, mas ao cortar legumes para o jantar de um vizinho doente. Naquele instante, disse ela, eu senti como se minhas mãos fossem as dele. A fé, quando amadurece, entende que o extraordinário não precisa de palco. Basta um coração disponível. E é nessa disponibilidade que mora a verdadeira transformação. O sagrado que habita o ordinário nos ensina a refletir sobre o valor da vida em sua forma mais simples. Ele nos chama a atenção quando colocamos os olhos apenas no futuro, esquecendo de que o milagre de estar vivo já acontece no presente. A bondade não precisa de grandes atos para ser real. Ela floresce no cotidiano, nos encontros casuais, nos bons dias sinceros. E é aí que a alma encontra repouso. Perceber isso muda tudo. Porque se o sagrado está no comum, então cada gesto pode ser um altar, cada palavra pode ser uma oração, cada atitude pode carregar o toque de algo maior. E quando isso é entendido, a vida deixa de ser só sobrevivência e passa a ser testemunho. Testemunho de uma fé viva, de um crer que se manifesta em amor constante. E assim, o recomeço se transforma em missão. E você já teve a sensação de estar vivendo um fim, quando na verdade era apenas o início disfarçado? Talvez os dias tenham sido pesados, silenciosos, sem respostas. Mas quem disse que o silêncio de Deus é ausência?
Às vezes, ele está apenas lapidando o invisível, te preparando para o que ainda não seria possível carregar. Fé não é sobre entender tudo, é sobre continuar, mesmo sem entender nada. Será que você já deixou passar algum pequeno sinal de recomeço? Um gesto, um toque, uma palavra que parecia simples, mas que hoje, olhando para trás, talvez tenha sido o próprio amor tentando te alcançar. Se essa história tocou em alguma parte da sua alma, não guarde isso só para você. Compartilhe, converse e me diga sobre o que mais você gostaria de ouvir. Qual tema, qual dor, qual milagre escondido quer ver contado aqui? Se essa mensagem falou com você, se conectou com tua fé, tua dor ou teu processo de recomeço, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e caminha com a gente nessa jornada. Porque aqui, cada história tem um motivo, cada reflexão tem uma semente e cada passo de fé, mesmo invisível, pode mover montanhas. E pode ser que a sua história seja a próxima a transformar alguém.